Five Nights at Freddy's, o jogo que mais me assombrou na infância, que mais me fez não dormir direito e que me fez desistir de ter um Furby. Oi, eu sou a Mari e hoje eu vou te contar um pouco sobre o que foi Five Nights at Freddy's. E ainda é, que ele ainda tá disponível pra jogar. Mas ok. Pra você que não conhece, Five Nights at Freddy's é um jogo de terror caracterizado principalmente pelos seus jump scares clássicos. Pois é. Tá vendo? Então, é isso aí que você viu. O primeiro Five Nights at Freddy's foi lançado em julho de 2014 e a sua sinopse era bem simples e objetiva. Você é segurança noturno de uma pizzaria onde tem 4 personagens principais que, quando você tá lá, ficam meio doidinhos assim e tentam te atacar. Na verdade, são 4 animatrônicos que de dia entretêm as crianças na pizzaria e de noite tentam te matar cada vez mais a cada hora que passa. Sua função ali é basicamente não morrer enquanto as 5 noites passam, contando que à medida que cada noite passa, fica mais difícil ainda de sobreviver. Poderia ser simples assim? Poderia. É simples assim? Não, não é. Five Nights at Freddy's, lançado há 8 anos atrás, já conta com 10 jogos, se eu não me engano, ou mais. Mas atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 10 jogos. Além dos livros, que se eu não me engano, eu também acho que são mais de 10. Enfim, o jogo tem uma lore tão grande, mas tão grande, que assim, se eu fosse fazer um vídeo só contando isso, ia dar 3 horas e meia o vídeo. Porque o filme dura e dura e dura uma eternidade. Mas pra você entender por cima, vamos lá. A pizzaria foi criada por 2 pessoas. Eita, que eu não sei falar o nome dele. Henry e William. Eles desenvolveram os animatrônicos e desde o começo eles já apresentavam não ser muito confiáveis, mas ignoraram o fato e continuaram. Isso foi o menor dos problemas, porque assim, ninguém imaginava que o William era maluco. O cara era doido, meu. O cara era maluco. E basicamente ele matou um monte de criança, inclusive a filha do Henry, se eu não me engano. Isso pode ser teoria, eu não tenho absoluta certeza se isso é teoria ou se é real. Se for teoria ou real, vai estar aqui aparecendo exatamente no momento que eu estou falando isso pra vocês saberem. Mas tem essa questão onde ele matou a filha do Harry. Também o próprio filho dele morreu pra um animatrônico e quem matou o filho dele foi o outro irmão do menino, outro filho dele, entendeu? Uma loucura. Falando por cima, Five Nights at Freddy's conta basicamente como o William Afton criou um reinado de alma possuindo animatrônico e um mundo de assombração, entendeu? O protagonista da história basicamente é o Michael, filho do William. Inclusive no primeiro jogo nós somos ele sendo o segurança da pizzaria. A ordem cronológica do jogo também é bem caótica. Conforme eu ia pesquisando, eu ia ficando mais confusa. Cada vez mais confusa. Isso não passou, eu continuo confusa, mas vamos lá. O primeiro jogo se passa em 1993. O segundo jogo se passa em 1987. E o terceiro jogo se passa 30 anos depois dos acontecimentos do segundo. E o terceiro jogo se passa 30 anos depois dos acontecimentos do primeiro, ou seja, em 2023. No primeiro jogo, nós somos o Michael Afton e estamos ali como seguranças da pizzaria. E somos filhos do William Afton, né, como eu falei. Ela acabou de ser reaberta depois de 6 anos fechada por conta de um acidente que aconteceu lá, onde um dos animatrônicos mordeu um funcionário, deixando ele em coma. E tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar pra não ser pego, mas basicamente é isso. A lore em si do primeiro jogo é basicamente essa. O cara no telefone que vai dando as instruções pra gente durante o jogo, ele conta por que os animatrônicos tentam atacar a gente durante a noite, só que mais pra frente a gente descobre que isso é mentira, porque na verdade eles tentam atacar a gente porque eles são almas de crianças mortas pelo William Afton. No segundo jogo, que se passa em 1987, nós somos Jeremy e temos a mesma função, segurança e tal. Esse jogo se passa no ano que a pizzaria seria logo em seguida fechada por conta daquele acidente que eu falei, que ficou conhecido como a mordida de 87, que foi quando o animatrônico mordeu a cabeça do funcionário e tal. E diz a lenda que quem foi o acidentado foi o próprio Jeremy, que no caso é a gente. E no terceiro jogo, 30 anos depois de 1993, onde nós temos o personagem principal como Springtrap. Nós não somos o Springtrap. Ele é o personagem principal, quem nos vai tentar me matar a gente. Que não é ninguém mais, ninguém menos que o William Afton, que morreu, ficou possuído, preso, sei lá. Ele ficou dentro de um dos animatrônicos. Tem uma explicação exata que é tipo assim, ele tava sendo perseguido pelos outros animatrônicos, que no caso são as almas das crianças que ele matou, e ele foi tentar se esconder dentro de um revestimento do animatrônico. Só que, se eu não me engano, de verdade, gente, eu espero não estar falando besteira, porque é tanta informação que eu acabo esquecendo. Mas, se eu não me engano, ele morreu dentro do animatrônico, ele ficou preso, levou um choque, não sei exatamente. E morrendo dentro do animatrônico, o revestimento possuiu ele, entendeu? Voltando ao terceiro jogo, no terceiro jogo, eles criaram uma atração de terror baseada nos acontecimentos que tiveram 30 anos atrás na Freddy's Fazbear. Tô levando choque. Que saco.
Até me perdi no que eu tava falando. Como eu estava dizendo, no terceiro jogo, que se passa 30 anos depois dos acontecimentos de 1993, é criada uma atração de terror baseada nos acontecimentos que tiveram nas antiguidades da pizzaria. Porque como eu falei, né, teve várias mortes de crianças e aí a pizzaria foi fechada. E aí todo mundo falou que ela era meio mal assombrada, essa história toda muito mal assombrada, e realmente é. Mas eles resolveram, em 2023, criar uma atração de terror, essa história mal assombrada. Olha que legal. Como se não bastasse, eles pegaram itens originais da pizzaria antiga pra colocar lá. É a mesma coisa quando faz um barulho no filme de terror, quando o personagem tá numa casa sozinho à noite, e faz um barulho num lado da casa e o personagem vai procurar. Você tá procurando, meu filho? Você tá procurando o que você não quer. Uma das atrações que ficam nesse lugar é o Spring Trap, que foi encontrado lá na pizzaria antiga e tal, que é o William Afton possuído, entendeu? Então, basicamente, o terceiro jogo, a gente tá lidando com o William Afton como Spring Trap. Espero ter explicado bem. A primeira trilogia dos jogos saiu entre 2014 e 2015, num tempo curtíssimo. O primeiro jogo saiu em julho de 2014, o segundo em setembro de 2014 e o terceiro em março de 2015. Ou seja, em menos de um ano, os caras lançaram 3 jogos. Inclusive, isso fez muito sentido depois que eu fui fazer a pesquisa pra esse vídeo, porque assim, eu tinha 10 anos na época. E eu lembro de jogar Five Nights at Freddy's 1, 2 e 3 com os meus amigos no prédio que eu morava. Só que eu me mudei do prédio que eu morava em 2015, em julho. E aí não fazia sentido, porque eu pensei, eu sabia que o primeiro jogo tinha sido lançado em 2014, mas como que o primeiro jogo foi lançado em 2014, eu tava jogando o terceiro lá no prédio, e em 2015 eu tava me mudando. Não fazia sentido na minha cabeça. Aí eu descobri que o Scott Calton é um maluco, um insano, um sem noção, e lançou 3 jogos em menos de um ano, entendeu? Aí tudo fez um pouco mais de sentido. Os 2 primeiros jogos tiveram uma recepção incrível do público e das críticas e de tudo. Os 2 primeiros jogos foram as estrelinhas de Five Nights at Freddy's. O terceiro já dividiu opiniões, mas não foi mal recebido. Os críticos sentiram falta dos personagens originais, que são esses aqui. Tem a Foxy, o Foxy também, mas assim, ele não é tão popular quanto esses aqui, são esses 3, né? E além disso, eles acharam os jump scares do jogo 3 menos assustadores do que os outros 2. Ok, agora vamos pro quarto jogo. Nesse jogo é contado durante cada noite que você vai passando por minigames a história de um garoto. Pelo que a gente entende, ele não gosta muito dos animatrônicos, mas ele é meio que obrigado a lidar ali. Mais tarde a gente descobre que ele é meio obrigado a lidar ali porque ele é filho do William Afton. Então, como o cara era dono lá, né, o filho dele tava sempre lá. Mesmo a contragosto, o menino ia comemorar o aniversário dele lá, com animatronics, né, festa, pizza, uau. Ele não gostava do lugar, mas obrigaram o menino a fazer o aniversário dele lá. E aí, no dia do aniversário, o irmão mais velho desse menino resolveu juntar os 3 amigos dele, colocar máscaras dos personagens principais, Bonnie e Clyde não, menina, tá doida. Bonnie, Foxy, Chica e Fred, os 4 colocaram essas máscaras e foram assustar o menino. O menino tava apavorizado, essa palavra existe? Aterrorizado, apavorado com aterrorizado, apavorizado. O menino tava apavorado. E o que eles fizeram? Eles pegaram o menino e pra traumatizar ainda mais o menino, eles levaram ele pra perto da boca do animatrônico do Fred, falando, ai, ele quer dar um beijinho em você, ai, não sei o que engraçado. Só que deu merda, porque eles enfiaram a cabeça do menino dentro da boca do boneco e até aí o boneco não tava possuído por ninguém, ele era realmente só um boneco animatrônico. Só que a função dele era dançar movimentos específicos, certo? E um deles era abrir e fechar a boca. E enfiar a cabeça do menino dentro da boca dele, o que ele fez? Tac! E matou o menino. Aí o Fred esmagou a cabeça do menino. E aí os 4 ficaram lá, né? Com aquelas caras de idiota, terrorizado, morrendo. Nossa, meu Deus do céu. Chocados com o que acabaram de fazer, porque eu acho que eles não acreditavam que ia acontecer isso. Mas aconteceu. O irmão que matou o filho do William era o Michael. Lembra que eu falei 15 mil vezes já do Michael? Pois é, era o Michael Afton, que é o protagonista do jogo. E no jogo 4, como eu falei, toda essa história que eu contei, ela é desbloqueada a cada noite que você vai passando. As noites do jogo 4, né, as 5 noites, elas são vivenciadas numa casa escura, meio estranha, e a gente parece que é uma criança assustada, tal, enfim. Mais pra frente a gente descobre que essa criança assustada, que a gente é no quarto jogo e fica tendo que fugir das assombrações na casa, não é na pizzaria, é numa casa, é o Michael Afton, que tá sendo punido pelo pai dele por ter matado o irmão. Matado não, né? Ele tá sendo punido pelo pai por conta disso. Então o quarto jogo é o Michael Afton sendo punido. Assim, mesmo que eu ache a história do quarto jogo a mais legal, foi um jogo meio meh, comparado com os outros Five Nights at Freddy's. Eu falo FNAF a partir daqui, porque ficar falando Five Nights at Freddy's, talvez não tá dando. A crítica também não gostou muito, eles falaram que os jumpscares foram excessivamente altos e é muito difícil e confuso pra quem vai jogar. Como é um jogo de terror, meio infantil, o público não era tão mais velho assim pra entender essas coisas. Tinha galerinha mais velha, mas tinha galera mais nova, e o quarto jogo foi muito confuso pra essa galera. Então eles acharam meio confuso os jumpscares muito altos, mas foi elogiado pelos críticos também,
Porém, por ter um gráfico muito intenso, som muito intenso, né? E mesmo que muito altos, os jumpscares dão sim muito medo. A partir do 5, eu confesso que eu não acompanhei mais, não joguei mais com tanta frequência, que aí eu já tava ficando velha, entendeu? E aí minhas preocupações mudaram de Monster High Five Nights at Freddy's pra ouvir The Neighborhood e aprender a fazer delineado, entendeu? Mas o jogo continuou sendo lançado até o ano passado. Então assim, a gente ainda tem muito chão pela frente. O jogo 5 se chama Sister Location e nele muda muita coisa. Inclusive a gente tá em outro restaurante completamente diferente que chama, eu vou ler porque é meio complicado, Circus Babies, Rentals and Entertainments. O jogador também precisa sobreviver a 5 noites, né, seguindo o padrão da franquia, mas diferente dos outros jogos, ele tem que se mover por tubulações e cumprir missões muito diferentes das dos outros jogos. Porque dessa vez a gente não é um segurança, a gente é um técnico noturno, então a gente tem que ficar consertando os animatrônicos, tal, uma coisa meio assim. E para continuar vivo nesse jogo, a gente tem que aprender as mecânicas dos animatrônicos, sendo o jeito certo de andar ou monitorando frequentemente a movimentação deles, que nem nos outros jogos. Depois da terceira noite, você consegue ouvir um áudio da Circus Baby contando como que ela matou uma menina. E aí mostra que ela foi feita para capturar crianças. Ela foi desenvolvida para isso porque ela tem uma garra dentro da barriga dela que abre. Tipo, eu não sei explicar. Mas vai ter imagens, vocês não estão entendendo porque vai ter imagens. Essa menina, depois a gente descobre que também é filha do William Afton. Olha que legal, família perturbada, né? 2 filhos mortos, um assassino. Enfim, mesmo que você vença todas as fases do 5º jogo, você morre sem escolha. E todos os personagens ali do Sister Location meio que se unem e vestem a sua pele. E aí eles vão se passando por você. Esse jogo recebeu críticas mistas a positivas, sendo considerado aí um jogo médio da franquia de FNAF. O 6º jogo da franquia mistura horror com uma pegada mais simulador. Durante o expediente, você tem que administrar a famosa pizzaria. Ok, mas durante a noite você precisa continuar se esquivando aí dos ataques dos animatrônicos sem quebrar pra não dar risco pra empresa também. Enfim, é basicamente isso. Esse jogo recebeu críticas muito positivas, com pessoas dizendo que era assustador como o inferno. Um objetivo mais curto e diferente, o 7º jogo da franquia se chama Ultimate Custom Night, que você vai ter a opção de escolher qual criatura você quer se proteger, uma só, e ao contrário de 5 noites, você vai sobreviver apenas a uma. Porém, essa uma noite vai ser o pior de seus pesadelos, porque ela vai ser insuportável. E assim, foi bem recebido pelos fãs, pela crítica, por todo mundo, e foi classificado como uma versão elegante da forma clássica do survival. O próximo e 8º jogo se chama Five Nights at Freddy's World. É um RPG e foi lançado cercado de polêmicas. Além de uma série de problemas no funcionamento do jogo, ele fugiu completamente do que propunha Five Nights at Freddy's, que era a pegada de terror, sendo considerado um jogo mais leve, mais meia boca, assim, nesse sentido. E basicamente os personagens que a gente conhece são os personagens principais do jogo e precisam trabalhar com outras criaturas. O fracasso dessa versão foi tão grande que eles tiraram da loja virtual e disponibilizaram de graça no site para quem quisesse resgatar, porque simplesmente não tinha condição. O 9º jogo é basicamente uma realidade virtual de Five Nights at Freddy's. Ele se chama Help Wanted VR e é basicamente o jogo principal, só que com realidade virtual. Depois de um tempo ele foi modificado para outros tipos de console, como computador e etc. E o seu nome passou a ser apenas Help Wanted. E por fim, mas não menos importante, temos o FNAF Security Breach. Esse jogo saiu ano passado e foi o último a sair até agora. O jogo apresenta um lugar enorme chamado Pizzaplex, onde os animatrônicos estão se apresentando num palco para um público. O jogo se passa em 2029 e o jogador tem o apoio do Glam Rock Freddy, que é basicamente o Freddy, para sair da pizzaria, e a gente se chama Gregory. O jogador principal se chama Gregory. Porém, todos os animatrônicos são controlados por Veni. E o Freddy não tá sendo controlado por essa Veni, porque ele tá no modo de segurança ativado pelo Gregory, que no caso somos nós, e por ele estar na sua cavidade peitoral. Vou deixar a imagem pra vocês entenderem um pouco melhor. Há teorias de que o Freddy tá possuído por uma alma que quer ajudar o Gregory por algum motivo desconhecido. Sem contar os livros, isso é basicamente o que existe de Five Nights at Freddy's até agora. A lore do jogo é realmente muito extensa. Muito extensa mesmo. Mas como eu disse, contando de forma resumida, é isso. Resumida mesmo, só pra conseguir entender as coisas do jogo. Porém, eu realmente indico pra vocês conhecerem a lore completa de Five Nights at Freddy's, porque é realmente muito interessante, mesmo que seja muito confusa e muito complicada. É muito interessante. E por conta de toda essa história, toda essa lore, FNAF tem uma das melhores comunidades, eu diria, em questão de realmente serem fãs da franquia, porque não é só uma franquia de jogos, é uma franquia de livros e futuramente também é uma franquia de filmes, porque eles têm essa intenção de lançar um filme, inclusive esse rumor também é um rumor, mas essa história tá aí há um tempão e até agora nada, mas enfim, gente, muita coisa. O criador do jogo, Scott Calton, se aposentou depois do lançamento do último jogo em 2021. Isso também se deu ao fato dele ter se envolvido numa polêmica 11 dias antes dele ter se aposentado,
onde foram divulgadas algumas doações para campanhas políticas. Essas doações eram públicas, o pessoal só achou. Onde a maior parte dessas doações são para partidos republicanos, inclusive o Donald Trump. Basicamente, gente, o Partido Republicano é o partido conservador dos Estados Unidos, para quem quer entender leigamente como eu. Scott Cawthon, depois disso vir à tona, falou no Reddit dele que realmente ele é republicano, ele é conservador, ele é cristão e ele apoia as causas conservadoras e cristãs. E além de tudo, ele se considera pró-vida, ou seja, contra o aborto. Depois disso, ele compartilhou que foi vítima de ameaças de violência e invasão ao domicílio. Muitas pessoas se sentiram decepcionadas ao saberem disso, inclusive a comunidade LGBTQIA+, porque uma boa parte da comunidade de Five Nights at Freddy's é sim LGBTQIA+, e o criador da franquia apoiar políticos, apoiar líderes que abertamente já desferiram ódio contra pessoas LGBTQIA+, e outros tipos de preconceito é decepcionante. É muito decepcionante, inclusive eu fiquei bem decepcionada, gente. Não tem muito o que falar, não. Assim, pelo que eu entendi da treta toda, ele apoiou os candidatos, mas não diretamente ofendeu ninguém, não falou nenhuma besteira específica diretamente ofendendo alguém, mas apoia pessoas que já fizeram isso, né? Inclusive doa dinheiro pra essas pessoas se elegerem. Infelizmente, eu sinto que ele não fez nada do que já não é esperado pra uma pessoa como ele fazer, que já se dizia cristão, conservador, é um cara branco do olho azul, americano. Então, assim, eu não fiquei surpresa, mas eu fiquei decepcionada sim, obviamente. Enfim, Five Nights at Freddy's foi um jogo que marcou a infância e a adolescência de muita gente e foi palco para uma das comunidades mais criativas que eu já vi, que criavam fanfic, história, faziam fanart, cosplay, tudo que era possível. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e curtir, e comenta aqui embaixo também se você já teve alguma experiência com Five Nights at Freddy's durante a sua vida. Eu particularmente tenho bastante, os meus amigos principalmente, mas uma específico não é minha, é da minha irmã, que traumatizou a bichinha, coitada, que ela tava jogando, ela e o meu primo, no tablet da minha mãe, na época. Eles tinham uns 8 anos, 9 anos. E aí, num dos jumpscares, eles levaram um susto, o meu primo derrubou o tablet no chão e quebrou. E aí, minha irmã ficou 1000 meses de castigo por causa disso. A bicha tá traumatizada até hoje, não é nem por causa do jogo, é por causa do castigo. Enfim, gente, é isso. Eu vejo vocês segunda que vem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu dei a minha alma pra esse roteiro ficar muito legal. E eu espero que tenha ficado. Então, por favor, se você gostou, deixa um curtido. Eu sei que eu acabei de falar, mas curte, por favor, porque deu trabalho e eu espero que tenha ficado legal. Espero que vocês tenham gostado. É isso. É segunda que vem, meio-dia, tamo aí de novo. Um beijo. Tchau.